Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa nesta hora, algo que pode contribuir, que seja relevante e que realmente possa nos fazer crescer na fé, no entendimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Nós estamos vivendo numa era profética, numa era que foi chamada pelo profeta na era dourada, que ele também a chamou de uma era efesiana, ou seja, uma era liderada pelo Espírito do Senhor, através do assim diz o Senhor, através da mensagem profética. Deus, através de sua graça, tem provido para nós, nessa jornada em que nós estamos, um profeta. Ele proveu o cordeiro sacrificial, que agora está aplicado em nossos corações através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo aplicado sobre o nosso coração. Veja, esse sangue, esse cordeiro está nos guardando nessa hora, nos guardando dessas pragas malignas, desses poderes satânicos, 200 milhões de demônios soltos sobre a terra nesse tempo do fim, para trazer, primeiro, a morte espiritual. Porque a última praga que caiu sobre o Egito foi a morte. E esta última praga que caiu sobre a igreja, agora no tempo do fim, foi a morte espiritual, que também é chamada pelo tempo da apostasia. Por isso Satanás encontrou material para poder levantar o Éden satânico. Satanás é o Deus dessa era maligna. Mas, em meio a esse caos, em meio a essas trevas, a fornalha 7 vezes mais quente, como no tempo de Daniel, poderes satânicos, religião, política, moral corrompida. Veja, tudo está sendo sacudido nessa hora e somente o reino de Deus não pode cair. Então, em meio a esse Éden satânico, Deus teria aqui uma igreja. Veja, o tabernáculo do Deus vivente, a senhora eleita, essa que não seria enganada, que seria dirigida pelo assim diz o Senhor, através da mensagem de Malaquias, capítulo 4. Então Deus proveu cura divina, através de fé no sangue. Veja, justificação pela fé. E também proveu a santificação, que vem pela lavagem da água pela palavra, para tirar de nossos corações todos os desejos mundanos. Veja, e logo em seguida estabelecer o reino de Deus, o reino messiânico, estabelecer o Espírito Santo no trono de nosso coração e mudar nossa natureza, trazer uma circuncisão pelo poder da palavra, veja, e colocar a igreja sobre a rocha da revelação e veja, e estabelecer o reino de Deus. Por isso ele disse, para que nós orássemos dessa forma, venha a nós o teu reino. E depois ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E ele também disse que se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não podemos entrar para esse reino. E ele também disse que lhe daria chaves desse reino. Veja, as chaves para entrar por dentro dessas promessas, por essas portas secretas. Veja, o reino messiânico, estabelecido primeiro em nosso coração, para em seguida ser estabelecido sobre a terra, no milênio, de acordo com a palavra. Veja, ele veio para aplicar a justiça eterna, primeiro em nossos corações, expulsando a velha natureza carnal e colocando a natureza dele em nossos corações. Veja, as 7 virtudes do Cordeiro, veja, fazendo do nosso coração o trono de misericórdia, o trono onde o Espírito Santo está assentado para estabelecer em nosso coração o reino messiânico. Em nosso coração, ele já é um rei. Por isso ele desceu em Apocalipse 10, veja, bradando como leão, no mistério do 7º selo. Veja, 7 vozes misteriosas soaram, não puderam ser escritas. Esses mistérios foi para nos libertar da servidão, nos libertar do engano religioso, nos libertar dos credos, dos dogmas, nos libertar da prisão que Satanás fez
através do domínio religioso, através dos poderes diabólicos empregados através da religião, porque os 7 selos revelaram Satanás na estrutura chamada igreja. Ele revelou a árvore, veja, a árvore do bem e do mal, entrelaçada com a árvore da vida. Ele veio separar o joio do trigo. Ele veio separar, veja, o Espírito Santo e o Espírito nicolaíta, o espírito de controle, de governo, para trazer a igreja, transportá-la para o reino da luz. Ele veio nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz, porque ele fala que nesse tempo do fim haveria uma batalha entre esses 2 reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Veja, então ele chamou essa era de uma era efesiana, comparando-a com o livro de Josué, que ele chamou o livro de Josué o livro de Efésios do Velho Testamento. Então veja, quando Josué, o novo líder, logo após a morte do profeta, Deus levantou Josué. Inclusive Josué quer dizer Jeová é Salvador. É o mesmo significado do nome Jesus. Então por isso, do outro lado do rio, o anjo forte, Cristo, apareceu para Josué como o grande capitão, o grande agora, o comandante dos exércitos de Deus, aquele que peleja por nós. Veja, aquele anjo estava dentro de Josué, logo depois da aparição, aquele anjo era o Espírito Santo por dentro dele. Ele agora estava vendo, veja, Deus estabeleceu em seu coração o reino messiânico. Veja, ele era agora controlado pelo Espírito Santo. Por isso o povo disse, se nós vermos Deus com você, como vimos em Moisés, nós vamos te seguir. E quando o povo viu que ele estava sendo liderado pelo anjo, pelo Espírito Santo, o povo se rendeu à liderança de Josué. Então temos uma grande experiência em Josué capítulo 10, sobre o estabelecimento do reino messiânico dentro do coração dele, onde Deus estava liderando ele, um guia interior. Veja, e essa é a era messiânica. Esse é o reino de Deus em nosso coração, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, disse ele. Então temos em Josué capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detém-te em Gideão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele, ao arraial, a Gilgal. Então ali estava o reino messiânico. Veja, não era Josué quem parou o sol, era Deus dentro dele. Foi a palavra falada. Ele não pensou, não orou. Deus simplesmente tomou a boca dele e falou a palavra, e a natureza se lhe sujeitou. Essa é a era messiânica aqui no tempo do fim, quando esse mesmo anjo pode tomar o profeta de Malaquias 4 e ordenar a tempestade, ordenar o sol, criar os esquilos, dar vida ao peixinho, pode tirar o cisto do útero da irmã Meda pelo poder da palavra falada, pode perdoar aquele casal que estava trazendo escândalos no meio da congregação para quebrar a influência e a autoridade do profeta. Veja, esse reino agora é estabelecido dentro do nosso coração. O profeta não está mais aqui, mas o rei, o Senhor Jesus, sim, ele é o Espírito Santo dentro de nós. Ele está controlando a igreja de seu trono, de seu lugar de morada, e esse lugar de morada é o nosso coração. É ali onde o reino é estabelecido. E ele quer controlar a mim e a você, de dentro. Tomar a palavra, tomar a mensagem e nos guiar pelo assim diz o Senhor. Tirar as dúvidas.
tirar as incertezas, tirar o medo e estabelecer o reino. Veja, na sala de controle, dentro do nosso coração. Que Deus possa abrir o nosso entendimento. Na mensagem A Unidade de um Deus numa Única Igreja, parágrafos 98, 99 e 100, ele fala sobre isso. Há muitos desfrutando as bênçãos disto, falando do reino messiânico. A maioria, pessoas pobres, pessoas que foram abatidas e rejeitadas pelo mundo, pessoas que foram lançadas fora das igrejas porque elas creram que Deus é Deus, mas elas se encheram do seu espírito. Elas são um em propósito, são um em coração. Quem são essas pessoas? São pessoas vindas de várias denominações. Ele cita essas denominações, porque ele disse, veja, eles se tornaram, todos juntos, eles se tornaram um. Não há um credo, não há uma denominação. Veja, denominação, esta é a obra do diabo através das concepções intelectuais. Homens que querem estabelecer a si mesmos, ao contrário de estabelecer o reino messiânico, ao contrário de estabelecer a liderança do Espírito Santo através da palavra. Por isso os selos, os 7 selos, os 7 mistérios foram abertos. Veja, o Espírito Santo se manifestou para desfazer as obras do diabo, para quebrar a influência do nicolaísmo, baalanismo, jezabelismo, a influência dos poderes satânicos dentro da estrutura chamada igreja. Então ele continua, porém a obra do Espírito Santo, o reino de Deus é em você. E Deus se assenta no trono do seu coração, em sua sala de controle, controlando suas emoções e controlando seus poderes, controlando suas concepções e te fazendo um com Ele, em companheirismo e em amor. E Deus te enche de amor, Ele te enche de poder, Ele te enche com o Espírito Santo, Ele te enche com a sua própria natureza divina e Ele muda a sua natureza carnal para a sua natureza. Então nisso você se torna uma nova criatura em Cristo. Então o amor, você vai, você sai, parece que os pássaros estão cantando diferente. Oh, quão diferente é quando Cristo chega. Como você pode olhar para trás e pensar, oh, como eu me afastei disso, como eu rejeitei isso. Tudo é diferente. Você não tem inimigos. Todos eles parecem dóceis. Você pode perdoar tudo que foi feito. O inimigo mais amargo, você poderia orar por ele numa rua, colocar o braço ao seu redor e levantá-lo. Não importa o credo, a denominação que ele pertence. Ele é uma criatura pela qual Cristo morreu. É disso que Deus deseja te encher. Esse é o enchimento, esse é o reino. É aí que somos um. Então, o estabelecimento do reino messiânico em nosso coração. Veja, o Espírito Santo, nosso Rei, o Senhor Jesus. Veja, nós somos rejeitados, chamados como falsos, mas estamos ao redor do Rei, o nosso Davi. Veja, secretamente nos governando, antes de ser coroado. Ele será coroado no milênio. No milênio ele sentará no seu próprio trono, mas agora ele está no trono do nosso coração. Espero que essa conversa te ajude. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.